Cleópatra é um nome que, só de ouvir, já traz um monte de imagens à nossa cabeça, não é? Mas olha, a figura que a gente conhece, aquela imortalizada pelo cinema, é só uma parte da história. A verdade é que ela foi a última faraó do Egito, uma governante genial que lutou com todas as forças para salvar seu reino numa era dominada por gigantes. Nessa nossa análise, a gente vai separar o mito da mulher real para finalmente encontrar quem foi Cleópatra de verdade. Então, qual é a verdade por trás de tudo? Será que aquela imagem que a história nos vendeu, da sedutora que usava a beleza como principal arma, é para valer? Ou será que, na verdade, a gente está falando de uma das mentes políticas mais brilhantes da sua época? Uma mulher cuja história foi, digamos, reescrita de propósito por quem a derrotou. Bom, vamos seguir essa trilha juntos. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos olhar de frente para essa lenda famosa. Depois, a gente vai desmontar tudo, peça por peça. De onde ela realmente veio, as alianças super estratégicas com Roma, a guerra de propaganda que definiu a imagem dela, a escolha que selou seu destino e, por fim, o que de fato sobrou do seu legado. Ok, vamos começar com a imagem que todo mundo tem na cabeça, né? A Cleópatra do cinema, aquela eternizada por atrizes como a Elizabeth Taylor. Uma figura exótica, poderosa e, claro, sempre no centro de um romance trágico. Essa é a versão que a cultura pop nos entregou de bandeja. E o centro dessa lenda é exatamente essa ideia. A femme fatale, a mulher fatal que consegue dobrar os homens mais poderosos do mundo com seu charme. Mas como a gente vai ver, essa narrativa, por mais que seja irresistível, não só é uma parte minúscula da história, como foi muito bem construída pela propaganda dos inimigos dela. Agora vamos para o primeiro grande choque na desconstrução desse mito. Para a gente entender a Cleópatra, primeiro a gente precisa entender de onde ela veio e o mundo perigosíssimo em que ela cresceu. E aqui está o ponto principal. Cleópatra não era etnicamente egípcia. Pois é, ela fazia parte da dinastia Ptolemaica, uma linhagem de governantes gregos que descendiam de um dos generais de Alexandre o Grande. A família dela já governava o Egito há quase 300 anos quando ela nasceu. E o que isso aqui nos mostra é que ela era uma estrategista desde o começo. Ela cresceu num ambiente político que era um verdadeiro ninho de cobras, onde irmão conspirava contra irmão pelo poder. E diferente da maioria da sua família, ela fez questão de aprender a língua egípcia, uma jogada de mestre para se conectar com o povo, algo que os antepassados dela simplesmente ignoraram. Agora, vamos para os famosos relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio. A lenda vende isso como grandes histórias de amor, mas a realidade era muito mais fria, calculista, eram manobras políticas pela sobrevivência, pura estratégia. Essa linha do tempo nos dá os pontos de virada. A chegada de César em 48 a.C. foi a grande oportunidade para Cleópatra tomar o poder de vez. Anos depois, o encontro com Marco Antônio criaria uma das alianças mais poderosas do mundo antigo, que, como a gente sabe, terminou de forma trágica na Batalha de Ácio. Essa tabela aqui mostra perfeitamente como funcionava a aliança com César. Não era sobre romance, era negócio, pura política. Cleópatra precisava da força militar de César para vencer os irmãos e se firmar como rainha. E, em troca, César precisava, e muito, da riqueza do Egito, principalmente dos grãos, para alimentar Roma. Uma parceria onde todo mundo saía ganhando. E com Marco Antônio, a lógica foi a mesma. Depois da morte de César, Roma mergulhou numa guerra civil. Antônio controlava a parte oriental do império e precisava desesperadamente dos recursos do Egito para pagar seus soldados. Cleópatra, por sua vez, precisava de um protetor romano para manter sua coroa segura. Juntos, eles eram uma potência contra um ambicioso Otaviano, lá em Roma. Agora a gente chega num ponto crucial. Como a história da Cleópatra foi contada? A imagem que a gente tem dela hoje não foi moldada só pelas ações dela, mas por uma campanha de propaganda romana que foi simplesmente implacável e genial. E essa citação resume toda a estratégia do Otaviano, o grande rival de Marco Antônio. Ele foi muito esperto. Em vez de atacar o Antônio de frente como um traidor, ele o pintou como um homem fraco, enfeitiçado por uma perigosa rainha estrangeira. O verdadeiro alvo da propaganda não era o Antônio, era Cleópatra. O Otaviano foi um mestre do marketing político. Ele a transformou na inimiga perfeita, explorando os medos mais profundos de Roma. Rainha estrangeira, feiticeiro oriental, isso não era só xingamento. Para os romanos, que se orgulhavam de serem sérios e tradicionais, o Oriente era sinônimo de luxo, decadência, perigo. Transformar a guerra civil numa cruzada para defender a alma de Roma foi uma jogada de gênio. E agora a gente chega ao final da vida dela. A história que todo mundo conhece pinta a morte dela como o fim trágico de um romance.
Mas, se a gente olhar de perto, foi o seu último e talvez o maior ato político de desafio. Tudo foi decidido aqui em 31 a.C., na Batalha de Ácio. A derrota no mar selou o destino dos dois. Otaviano agora tinha o caminho livre para o Egito, e as opções de Cleópatra e Antônio estavam acabando dia após dia. Então, o que realmente levou à decisão final? Foi o coração partido pela perda do Marco Antônio? Ou foi uma escolha fria, calculada, o último lance de uma rainha que se recusava a ser derrotada nos termos do inimigo? A sequência de eventos tem uma lógica brutal. Depois da derrota em Ácio e do suicídio do Antônio, Cleópatra sabia exatamente o que a esperava em Roma, a maior humilhação que uma governante como ela poderia imaginar. E ela tomou uma decisão para evitar esse destino a qualquer custo. O plano do Otaviano era claro: levar Cleópatra acorrentada para Roma e exibi-la no seu desfile da vitória como o maior troféu da sua conquista. Para ela, que se via como a encarnação da deusa Ísis, isso era impensável. A morte dela não foi um ato de fraqueza. Foi o jeito dela de arrancar a vitória final das mãos do seu inimigo. Ela morreu como uma rainha, não como uma prisioneira. E assim chegamos ao verdadeiro legado dela. Chegou a hora de olhar para além da caricatura da propaganda e reconhecer a governante extraordinária que ela de fato foi. O contraste é gritante. De um lado, o mito da femme fatale. Do outro, a realidade de uma política incrivelmente astuta. E o mais interessante é que as fontes da época, mesmo as romanas, falam muito mais sobre o carisma, a inteligência e a voz encantadora dela do que sobre a sua beleza física. Esses são os fatos. Ela era uma líder culta que falava várias línguas, uma negociadora habilidosa que enfrentou o poder de Roma de igual para igual e uma administradora competente que se preocupava com a economia do seu reino. Cada passo que ela deu foi calculado para preservar a independência do Egito num mundo que estava sendo engolido por Roma. No fim das contas, a história real de Cleópatra é muito mais impressionante do que qualquer filme. É uma saga sobre poder, sobre inteligência e sobre a luta desesperada de uma rainha para salvar sua cultura e seu reino da extinção. E isso por si só já é uma história que vale muito a pena conhecer. Isso nos deixa com uma reflexão final. A história da Cleópatra foi, em grande parte, escrita pelos conquistadores romanos. E isso nos força a perguntar: quantas outras histórias que a gente conhece não foram moldadas pela verdade, mas pelo poder de quem venceu? É um lembrete muito poderoso de que a história é, e sempre foi, um campo de batalha.